E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o problema que eu deixei no último vídeo. O problema era basicamente a gente integrar o nosso resultado em relação à variável y, tá? E encontrar o volume do sólido de revolução formado pela rotação da região limitada pelas equações y igual a zero, x igual a 4 e y igual a raiz de x. E a rotação vai ser realizada sobre a linha x igual a 6, tá? Eu vou usar aqui o método dos discos, que é relativamente simples, né? Também pode ser usado o método das cascas cilíndricas. Encorajo que vocês tentem fazer pelo método das cascas cilíndricas, tá? A primeira coisa é uma equação simples, a gente pode esboçar o gráfico, tá, dessa equação. Então, o gráfico dessa equação vai ser, basicamente, a gente vai ter aqui a nossa equação, a nossa raiz de x, né? Que é uma das raízes elementares, dos gráficos elementares, né, de funções. Tá? E a nossa região limitada vai ser y igual a zero, né, que vai ser o nosso próprio eixo x, e x igual a 4. Portanto, a gente tem aqui um x igual a 4. E aqui no x igual a 6 é o nosso plano de rotação. Eu vou colocar reto também, só que eu vou deixar em azul. X igual a 6. Ele está girando ao redor disso aqui. Então isso aqui é 6. Então, a nossa área que a gente quer olhar é isso aqui. E ela está girando aqui, tá? Então, basicamente, ela vai ser uma coisa oca no centro. Talvez um tipo esquisito de rosquinha, tá? Então, é isso. Então, sei lá, uma rosquinha, um donut, vai ser alguma coisa nesse sentido, o formato do nosso volume. Então, justamente porque a gente sabe que a nossa rotação, ela não se estende, a nossa região não se estende até o eixo. Então, ele tem que ter uma coisa oca aqui no meio. Esse buraco também vai estar girando, né? Então, vai ser uma coisa, se eu olhar de cima, vai ser uma coisa assim, né? Aqui, né? Só que ele vai ficando mais fino em espessura aqui nessa região, conforme ele vai chegando aqui. Aqui é grosso, aqui vai ficando fino. É isso a nossa imagem, né? Tá? A maneira mais simples de calcular isso, o volume do sólido, é usando o método das cascas cilíndricas, tá? Integrando ela com respeito a x. Por isso que eu deixo ele como tarefa, né? É mais simples. A gente resolve o mais difícil aqui, mais simples vocês tentam sozinho. Mas também é possível, né, calcular o volume do sólido girando ele como se fosse usando o método dos discos, tá? Da região, cortando a região sombreada em pedaços, tá? E somando os volumes de cada disco. Então, para cada um dos discos, tá? Se a gente fizer aqui discos horizontais, que a gente quer girar em Y, né? A gente faz discos horizontais e a espessura desse disco é dy, tá? dy é a espessura do disco, tá bom? E o raio interno, né, é Rzinho, e o outro raio interno é Rzão. A gente sabe que isso aqui é Rzinho vai ser o raio interno, e Rzinho é menor, tá? É menor ou igual a Rzão, tá? Então a gente vai ter um disco. Vou fazer o seguinte, eu vou estender esse disco até aqui, ó. Pegar esse disco aqui. Eu vou até fazer outra cor. Verde. Tá.
tá? E esse disco vai ter um raio interno, né? Que vai ser esse Rzinho aqui, tá? E ele vai ter um raio externo, que é esse aqui, que é o nosso Rzão. E aí a questão é, o nosso Rzinho é menor ou igual ao nosso Rzão. Por que menor ou igual? Porque quando a gente estiver aqui nesse ponto, né? Quando a gente estiver aqui nesse ponto, o nosso Rzinho é igual ao nosso Rzão. Tá bom? É isso que a gente tem. É isso que a gente já consegue pegar logo de cá, tá? Então a gente, nesse exemplo, o nosso círculo tem um raio interno que é determinado pela distância da reta do x igual a 4 e x igual a 6. Então o nosso Rzinho é 2, tá? Então isso aqui é 2. Rzinho igual a 2. Eu vou escrever esse Rzinho lá para lá. Então ele é constante, tá? E o outro raio, Rzão, é a distância horizontal entre o gráfico do y igual a raiz de x e a reta de rotação, tá? Então essa distância é uma função de y, tá? E tem, o maior valor possível é 6, né? E o menor valor possível é 2, tá? Ele é 6 aqui embaixo, né? Quando a gente está tratando todo esse Rzão, e o menor possível é 2 ali em cima. Bom, então a gente vai integrar com respeito à variável y. A gente quer resolver y igual a raiz de x com x em termos de y, né? Então, se y é igual a raiz de x, a gente vai ter que, consequentemente, x é igual a y quadrado, tá? Essa aqui é a nossa equação. Em outras palavras, né, o nosso raio maior, tá? A distância entre o raio maior entre numa posição x qualquer e a posição 6, tá? Que a gente consegue descrever essa equação como sendo 6 menos y quadrado. Lembrando das fórmulas de distância entre pontos, tá bom? Isso da geometria analítica. O volume, então, da nossa área sombreada, do nosso disco, dentro da nossa área, tá? É o volume do raiozão, tá? É o volume desse disco gigante aqui, menos o volume desse disquinho, tá? Então o nosso dV, em outras palavras, é o volume do disco com raiozão, tá? Menos o volume do disco com raiozinho, tá? É esse o nosso dV. E o que é isso aqui? Então, o nosso volume, portanto, tá? Vai ser o nosso disco com raiozão, que é π raiozão quadrado vezes o nosso dy, que é a espessura dele, menos o π vezes o raiozinho ao quadrado vezes o dy, que também é a mesma espessura, né? Isso aqui a gente pode fatorar em termos de π e dy. A gente vai ter π vezes rzão menos rzinho, os dois ao quadrado vezes dy, tá? E aí a gente tem uma fórmula explícita para R, Rzão e para Rzinho, que é π vezes 6 menos y quadrado, ao quadrado, menos o raiozinho, que é 2, tá? Isso vezes dy. Basicamente, a gente só substituiu aqui as nossas fórmulas. Basicamente não, foi exatamente isso que a gente fez. Portanto, a gente pode apagar toda essa papagaiada aqui, já. E isso é a nossa expressão, que é o nosso dV. Opa! Eu não sei por que eu fiz isso, eu posso simplesmente selecionar tudo por aqui e arrastar para cá.
Né? Agora eu não sei porque que ele não apagou o resto. Aí, tá. Isso, beleza. Então é isso aqui, né? Bom, aqui a gente pode expandir, né? A gente vai ter π vezes 36 menos 12y² mais y à quarta menos 4 isso dy, tá? Essa aqui é a nossa equação que vai estar lá dentro, tá? Isso aqui a gente ainda pode simplificar mais, que vai dar π vezes 32, né? 32 menos 12y² mais y². dy. E aqui, de novo, a gente tem a nossa expressão para o nosso dv. Lembrando que o nosso volume do sólido vai ser a soma de Riemann do volume de cada um dos discos, tá? Então a gente vai acabar caindo na integral. Então a base, a gente precisa conter os limites da nossa integração. A nossa base do nosso volume vai ser em y igual a 0, né? E a altura máxima é o ponto da curva, né? Em que bate na linha x igual a 4, tá? Então, como y é igual a raiz de 4, então y é igual a 2. Então a gente vai estar tratando, o volume vai ser a integral do y igual a 0 até o y igual a 2 desse negócio aqui, do nosso dv. O que é isso? Isso aqui vai ser a integral de 0 até 2 de π vezes 32 menos 12y² mais 4y à quarta dy, tá? E aqui de novo a gente caiu numa integral simples de polinômio, acabou o problema está finalizado aqui. Na verdade estava finalizado desde quando a gente definiu dy, né? Não, tá. A gente ainda tinha que encontrar os limites da integração. Encontramos os limites da integração, o problema está finalizado. Os zeros são rebeldes e não quiseram subir, então a gente escreve de novo, não tem problema. E aí agora a gente cai num problema simples de resolver integral definida, tá bom? Então isso aqui vai dar π vezes a nossa vezes 32y menos 12y sobre 3 menos 12y ao cubo sobre 3 mais 4y à quinta sobre 5, isso calculado entre 0 e 2, tá bom? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar... o zero a gente vai zerar, então a gente só faz a parte do 2. Então isso vai dar π vezes 32 vezes 2 menos 4 vezes 2 ao cubo mais 4 quintos de 2 à quinta. Tá? É isso aqui que vai dar a nosso problema. Menos 0, né? O lado da direita o lado inferior vai zerar. Isso vai dar 192 sobre 5π. Bom, esse valor é perto de 36π, tá? Então, é um valor muito perto do volume de rotação de um disco, né? Com área de seção transversal de 9 e raio 2. Razoável. Né? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.